Fala galera, meu nome é Felipe Coelho e eu estou aqui nos estúdios da TV10 para mais uma edição do ATM Night Show Podcast. Kleber Fagner, solta a vinheta. Estamos de volta. Desde já gostaria de agradecer a audiência de todos que estão assistindo, seja pelo canal 10 ou pelo YouTube. Que vocês tenham uma ótima noite, que a paz de Cristo estejam com todos vocês. E gostaria também de fazer um pedido, gostaria que vocês que estivessem assistindo pelo canal 10 ou pelo YouTube, que fosse lá no YouTube, desse um likezinho, pega esse link aí, compartilha, manda no grupo das tia, dos tios, dos primos, dos amigos, porque esse tema é um tema muito relevante que vamos tratar hoje aqui sobre relacionamento tóxicos. E antes de chamar a convidada aqui de hoje, eu gostaria de pedir para vocês também lá nas redes sociais do Atmosfera Jovem, siga lá, acompanhe lá no grupo, a gente compartilha todos os horários de culto, todas as nossas atividades. Segue lá também o meu perfil pessoal, que é One Coelho, ONE Coelho, que eu também estou publicando ali os dias de gravações, os convidados do dia, para você ficar ligadinho nos conteúdos que nós estaremos tratando aqui. E sem mais delongas, vamos chamar aqui ela, que é mulher, casada, professora, formada psicóloga, Cauana, a psicóloga Cauana Fregonese. Olá, Felipe, um prazer estar com você. E mais uma vez aqui, não só como amigo, compartilhando um pouquinho sobre essa possibilidade de trocas aí. Maravilha, o prazer é todo meu. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de hoje estar aqui com você, a gente que se conheceu há tanto tempo atrás, hoje você formada, psicóloga e uma excelente profissional, e podendo estar aqui compartilhar sua experiência, seu conhecimento, ainda mais num assunto tão sério, que é um relacionamento tóxico, né, abusivo, que não vou dizer que está em alta nos dias de hoje, eu acho que hoje está sendo comentado, né, sempre existiu relacionamentos abusivos. Eu acredito que antigamente, até mais porque não tinha tanta essa exposição, né, que tem hoje em dia. Hoje qualquer coisa você pode ali se desabafar nas redes sociais, na internet, e vir a público toda uma situação. E antigamente era uma coisa bem mais fechada, algo mais entre quatro paredes mesmo. E a gente vai debater aqui sobre relacionamento abusivo, o que quais tipos de relacionamentos abusivos existem. Às vezes, quando a gente fala sobre o assunto de relacionamento abusivo, sempre vem, né, um casal, um marido, uma mulher, namorada, mas esse abrange todos os tipos de relacionamento, seja profissional, amizade, familiares, porque tem familiares tóxicos, pais tóxicos, mães tóxicos, filhos tóxicos. Então a gente vai abranger todo esse assunto hoje aí, e eu já vou começar fazendo aquela pergunta para você. O que é um relacionamento abusivo? O que é um relacionamento tóxico? Como que eu posso diagnosticar e dizer, tal relacionamento é tóxico? E a gente consegue facilmente ver isso num relacionamento alheio, e a gente às vezes não consegue perceber no nosso próprio relacionamento. Então, como que a gente consegue ter essa percepção de que um relacionamento é tóxico? Felipe, você falou um pouquinho sobre isso não ser atual, né? Mas não é realmente atual, mas hoje a gente tem voz, né? E se tratando aí do público feminino, a mulher hoje tem mais voz para conseguir se colocar e dizer sobre essas relações abusivas, né? E ela tem sido fortalecida socialmente para se colocar, né? Dizer que ela não precisa vivenciar ou permanecer numa relação onde há abuso de autoridade, onde há abuso financeiro, né? Então, é muito importante que a gente pense que essa é uma construção, uma relação abusiva, ela não acontece de um dia para o outro, né? A pessoa que se coloca, né, em uma relação, ela teve uma história de relações anteriores. E antes de ser uma relação amorosa, é uma relação familiar. Né? Então, quando essa pessoa não identifica as suas relações familiares, quando não há uma estruturação dessa relação, ela pode reproduzir uma relação tóxica. Então, a gente precisa pensar que é muito importante que essa pessoa saiba quem ela é. Né? Sabendo quem ela é, ela pode encontrar e identificar o que ela realmente precisa em alguém. E quando isso não é possível, quando isso não é percebido por essa pessoa, ela acaba se colocando em lugares que não cabe. Lugares onde ela não é quem ela gostaria de ser. Então, uma relação tóxica, quando a pessoa está nela, ela realmente não consegue perceber.
quem sinaliza isso normalmente é quem está de fora. Olha, isso não é saudável. Você não consegue perceber o que essa pessoa está fazendo com você e realmente a pessoa não percebe. Os sinais estão claros, todos percebem, anunciam e a pessoa vai ignorando e pensando numa possibilidade que essa pessoa possa mudar, né? Em acreditar, ter esperanças e que se mantém nessa relação. Eu acredito que ela vai mudar. Ela não é assim o tempo todo, né? E é uma das características de alguém que faz um abuso, né, na relação. Não só homem, tá? Mulheres também são abusivas nas relações. Às vezes, socialmente se pensa, o homem é que é abusivo. Não, e não é apenas o homem que é abusivo na relação, né? E estando nessa relação, faz com que a pessoa crie aí uma esperança, uma expectativa de que essa relação vai ser perfeita. Entra-se em uma idealização na relação e que não é real. Entendi. Então, esse relacionamento abusivo, ele pode ser considerado um excesso de certos sinais, de certas atitudes. Ter o cuidado com a pessoa é bacana, mas o excesso de cuidado, ele já pode entrar. O ciúmes, Sim, ele é bacana, tipo, você se importa com a pessoa, você cuida, porém o excesso dos ciúmes, ele pode entrar num relacionamento abusivo. sim, uma das características principais aí do relacionamento abusivo, que a gente pode pensar para quem está nos ouvindo aí, que se você está ou não numa relação abusiva, é sobre esse domínio, esse controle que a pessoa exerce sobre o outro, como se fosse uma posse, né? Então, ela quer saber constantemente onde a pessoa está, quais são as ligações, monitora, é quase um stalker dessa pessoa que está junto, né? E isso é um abuso. Nós precisamos construir uma relação com liberdade também, e não de posse, de prisão. E essas relações abusivas se tornam, sim, quase um cárcere para outra pessoa, né? E não só para a pessoa que está ali, né, presa, mas para quem também exerce isso. Nem sempre, gente, o abusador sabe que está sendo abusivo, tá? Exatamente. Era isso até uma das perguntas que eu queria fazer para você. Você disse em relação a essas bagagens que as pessoas trazem de Uhum, outros relacionamentos. E às vezes essas bagagens faz com que a pessoa perca a mão, podemos dizer assim, no relacionamento e tentando evitar que os problemas anteriores aconteçam no relacionamento atual, elas começam a ser abusivo nesse excesso do cuidado, excesso de controle. Como que o abusador, ele tem cura, ele pode mudar, que nem você disse. Às vezes a pessoa ela tá aceitando viver essa situação porque ela acredita que o outro vai mudar. E uhum. como que o outro pode vir a mudar? O outro até pode mudar, né, Felipe? Mas ele precisa perceber o que ele está fazendo, né? E às vezes esses abusadores têm um perfil um tanto narcisista, né, e dominador, de manipular a outra parte. Nem sempre essa pessoa, esse perfil, está disposto a abrir mão desse controle, a dizer e assumir que ele está errado nessa relação. E não assumindo, ele não procura ajuda. Né? Então, não tem como buscar uma ajuda quando você não percebe que é necessário. Né? Então, alguém sinaliza ali de fora que essa relação não está saudável, que essa pessoa está exagerando, excedendo, né, os limites. Mas ele diz que não, que é a forma dele amar, né? Como se até não percebesse que esse amor está em excesso, né? E critica normalmente quem está de fora e tentando sinalizar isso, como se a outra pessoa não percebesse todo o amor que ele tem a dar, né? Então, esses limites e esses excessos precisam ficar muito bem delimitados aí nessas relações, né? Entender que alguns excessos aí já são sinais de que alguma coisa nessa relação não está certa, né? Então vamos ajudar quem está nos ouvindo aqui a diagnosticar esse relacionamento, que ele está sendo abusivo e tóxico, tanto para quem está sofrendo com o relacionamento, tanto com quem está sendo praticando, quem é ali o culpado ali desse Uhum, relacionamento, né? Para ele colocar a mão na consciência, ou ela colocar a mão na uhum. consciência, e perceber de que de fato ela está excedendo, que ela está exagerando, que não está legal, que ela pode estar prejudicando o outro. E vamos falar então desses sinais. Então, a falta de apoio. A pessoa que ela nunca apoia o outro em nada. A pessoa ela tem um sonho, ela tem um desejo, em vez de incentivar, ela sufoca. Isso também pode ser uns pais com os filhos com os pais, Sim, em questão de trabalho. Quando que esse relacionamento ele se torna abusivo nesse sinal de falta de motivação, de incentivo?
pensando nessa construção que eu acabei de fazer sobre essa pessoa ter um perfil muitas vezes abusador, narcisista, dominador, né? O que fica em evidência é o próprio eu. Quem essa pessoa é e o quanto ela é boa. E o que ela faz é depreciar a outra pessoa. Você não é bom o suficiente, nada que você faz presta, né? E faz com que a pessoa realmente se sinta nada, rejeitada, e ela para de perceber as próprias qualidades. A qualidade que existe está nessa pessoa que aponta os defeitos, enquanto ela passa a não ser vista como ela é. Então a pessoa deixa de acreditar no próprio potencial. E as consequências disso vira até uma dependência emocional, né? A pessoa sozinha ela não é nada, E então ela precisa do outro para ser alguém. exatamente, Felipe, é uma rede isso, né? A pessoa vai construindo uma rede ao entorno para que essa outra parte acredite que ela não consegue viver sem essa pessoa, que tudo que ela precisa é a pessoa. E isso vai levando a um isolamento social, muitas vezes, da pessoa a abandonar os amigos que tinha antes da relação, se distanciar da família e, principalmente, se distanciar daqueles que tentam alertar sobre essa relação abusiva, né? Então, a pessoa vai criando, sim, essa rede para que a outra parte, não saia da relação. Né? Então, muitas vezes a dependência financeira também, né, da pessoa sair do emprego por conta dessa relação e se colocar exclusivamente para viver em prol disso e não ter uma condição financeira nem de sair da relação, não se imaginar fora, porque ela não tem condições de sobreviver. Ela não Né? está só dependendo emocionalmente da pessoa, ela depende num todo. Dependência emocional, financeira, né? Então a gente precisa pensar que não, isso não é possível só numa relação afetiva. Pais abusivos que não validam os sonhos, os desejos dos filhos, colocando sempre eles em evidência. Isso é sim também um abuso até de autoridade, né? Como por exemplo os pais imporem que o filho faça uma determinada faculdade, sabendo que aquele filho não tem vocação e não deseja aquilo, mas enquanto pagador, enquanto mantenedor desse filho, usa isso de uma forma abusiva para que a pessoa faça exatamente aquilo que ele quer e não aquilo que o filho realmente deseja, né? Invalidando essa pessoa. Tem pais que acham que o filho existem para fazer a vontade deles, né? Tipo, o filho ele é apto para trabalhar, o filho é apto para cuidar às vezes até mesmo de um irmão menor, a fazer algumas outras atividades que é pro adulto, pro responsável fazer, Sim. mas aí ele não está apto para fazer decisões, como escolher o próprio curso, se de fato ele quer estudar, se ele quer ou ela quer namorar ou não, aí tipo planeja uma vida para esse filho sem que esse filho participe da própria vida, né? E aí pensando nessa escolha depois de uma relação futura, como talvez ser possível escolher diferente, sendo que as relações aí iniciais são de abuso, né? Então, pais abusivos, avós abusivos, tios, relações familiares que levam essa pessoa a desacreditar em quem ela é, né? E a se colocar em qualquer situação como se ela merecesse pouca coisa. Né? Então, o pouco que lhe é dado é o suficiente. E aí, a primeira pessoa que aparece lhe ofertando uma sugestão de amor é aceitado, como se fosse uma grande coisa. E aí, essa pessoa se coloca dizendo, eu amo muito. Né? E a pessoa realmente acredita, porque tem antes uma sensação de eu estou sendo abusada, né, emocionalmente, eu nunca fui tão amado ou desejado, eu nunca pude ser eu mesmo, e agora nessa relação chega essa pessoa e me promete que eu posso ser quem eu quiser. É como se fosse uma grande oferta, né, uma proposta irrecusável, e a pessoa realmente aceita essa proposta irrecusável. E quando o diálogo do casal, do familiar, do amigo, ele é recheado de sarcasmo, ele é ácido, aquela conversa que tá sempre te alfinetando, sempre te apontando erros, chega a ser um relacionamento tóxico? Sim, né? Vamos imaginar alguém aí que você está expondo os seus sonhos, expondo toda a euforia do seu dia. E aí a pessoa vem e simplesmente te desmorona com essa acidez, te colocando a acreditar que não é bom, que isso que você está experimentando ou falando é simplesmente uma ilusão, né? Como se não fosse possível nem ter expectativas. Olha, isso aí não é para você. Né? É tóxico, sim, destruir o sonho de alguém, destruir aquilo que a pessoa está aí colocando, confiando em você para dividir. Né? E aí, muitas vezes, essas relações pessimistas
faz com que a pessoa se torne também uma pessoa pessimista. Por mais que ela tente aí se construir e dizer que ela é capaz, vem sempre alguém e mina toda a autoestima dela. E a autoestima, Felipe, é uma das construções aí muito importantes que a gente pensa para a relação tóxica. Né, de uma pessoa não ter construída em si quem ela é, o que ela quer para a vida dela, qual o sentido da existência dela, a ponto de se colocar em trabalhos que ela não gostaria de executar, com chefes autoritários em que essa pessoa não consegue dar um limite porque tem uma figura de autoridade, né? Então, é muito importante que essa pessoa reconheça a própria capacidade. E ao não reconhecer, ela coloca isso como o outro sendo melhor. Então é muito importante a pessoa se conhecer e colocar princípios, né, na sua vida, limites, saber quem ela é, o que ela quer para ela. Sim. Você falou desses limites, me fez pensar no quanto as pessoas têm dificuldades em dizer não. Como se é uma palavra pequena, e é uma das primeiras palavras que a gente aprende e ensina para criança, né? Porque tudo é não. E aí, ao dizer não, a gente está dando um limite para o outro, mas a gente precisa esclarecer o porquê que a gente não pode fazer, o porquê a gente não quer fazer, e muitas vezes, lá dentro dessa construção de autoridades, não nos sentimos permitidos, autorizados a dizer não a alguém, aos pais, ao patrão, ao líder, né? Então, é muito importante que a gente consiga entender o que a gente precisa. Qual é a minha necessidade hoje? Realmente eu preciso estar em um trabalho em que eu saio de lá mais carregado, em que a minha única sensação de estar ali é uma necessidade financeira? E aí, se limitar a uma necessidade financeira faz muitas vezes com que essa pessoa não cresça. Não cresça, não evolua profissionalmente, porque ela está simplesmente se sujeitando a experimentar o pior do lado profissional ali por uma questão financeira. Não que a questão financeira não seja importante, mas muitas vezes por não ver a sua própria capacidade, a pessoa não consegue avançar. Olhar para o mercado de trabalho e ver que tem outros cargos à disposição. Sim, buscar até se profissionalizar, buscar, né, para não ficar refém desse certo tipo de trabalho, né? Então, vamos falar agora de excesso de ciúmes. O excesso do ciúme, né? Às vezes as pessoas colocam isso até como uma coisa muito importante para a relação, né? Ele me ama, por isso que ele tem ciúme, por isso que a pessoa é assim. Ela me ama, por isso que ela me liga tantas vezes, por isso que ela colocou um aplicativo para saber aonde eu estou, né? E hoje as nossas redes sociais fomentam esse lado ciumento, né? Então a pessoa não pode fazer determinada coisa porque vai acionar um ciúme na outra, né? Há, sim, um limite aí de ciúme saudável, de desejar que o outro esteja com você, mas quando isso excede o limite da pessoa não poder sair com os amigos, da pessoa não poder ir na casa dos pais, porque essa outra pessoa imagina que vai ter alguém lá que ela não conheça, como se a pessoa fosse um objeto. Refém, realmente. Você é meu e não pode ser dividido com mais ninguém. É apenas meu. E as pessoas romantizaram muito essa questão dos ciúmes, né? Tem muitos memes hoje na internet, tipo, Uhum. o que você tá fazendo agora? Me manda uma foto segurando uma colher. Tipo assim, para deixar claro que a pessoa não está mandando uma foto antiga, que realmente ela está ali na casa dela, ela está fazendo o que de fato está falando que está fazendo. E não tem essa confiança, né? O ciúmes, ele vem travestido dessa falta de confiança e desse excesso de controle, né? Esse desejo de querer controlar o outro, né? Esse sentimento irreal de que temos o controle sobre as coisas, quando na verdade não temos, né? Mas que para descobrir isso é um percurso, né? De que não podemos controlar exatamente nada. E toda vez que nós tentamos controlar, nós perdemos a mão nesse controle, né? E esse ciúme aí romantizado é patológico, né? É adoecido. E não adoece apenas quem está com crise de ciúme, mas adoece o outro que deixa de existir como ele é. E essa é uma das características também para a pessoa aí se atentar numa relação tóxica, não poder ser quem ela é. O outro sempre deseja que essa pessoa mude, então você não pode mais cortar o Usar tal cabelo, roupa. usar tal roupa, você não pode usar determinado perfume porque é mais provocativo, tem que ser só quando você estiver E comigo. às vezes o ciúmes ele extrapola tanto o limite que às vezes a vítima ali, ela é proibida às vezes de estar até meio a familiares, se afasta de parentes por Sim. conta dos ciúmes, que já é casos que eu já vi de ser assim um absurdo e a pessoa não se ligar de que aquilo tá
passou do limite, já extrapolou. E é até interessante a gente pensar nesse não perceber que inicialmente há um estado de euforia aí nas relações, né, de enamoramento, que as pessoas ficam quase cegas, né? E quando isso vai amenizando, toda a euforia vai baixando, a pessoa começa a perceber algumas coisas que não era perceptível no início. E às vezes a pessoa, ela até aguenta, ela sabe que não tá legal, ela tá aguentando ali porque nas redes sociais a vida da pessoa com o parceiro ou a parceira é perfeito. Tanto que às vezes acontece de um término repentino e fica aquele ponto de interrogação, ué? Era tão Era perfeito, o tão, que né, os aconteceu? textão, era tão maravilhoso, as declarações. Porque é exatamente uma maquiação, Felipe, sobre isso, né? De expor aquilo que se idealiza tanto, mas que o real não é aquilo, né? E precisa ter um convencimento, os outros ao redor precisam ser convencidos de que é perfeito. Porque se não for perfeito, pode ser que Como se eles você interfiram. precisasse da aprovação do outro. E a aprovação é os comentários de parabéns, é os likes, é... Sim, e até as agressões físicas, por exemplo. Nenhuma agressão física chega ao homicídio, né? É uma construção. Nenhuma mulher, nenhum homem aí é morto numa relação abusiva de um dia para o outro. Isso começa aos poucos. Um pequeno tapa, empurrão. um empurrão, deixar trancado em um lugar porque você não pode sair enquanto eu não voltar, né? Então, essas que nem são mais sutis, não são conteúdos, comportamentos sutis, né? E a pessoa deixa, vai ignorando, né? Como se ela precisasse se manter naquela relação, porque não vai existir uma outra pessoa. Porque o abusador também faz isso. Faz com que a vítima acredite que ela é boa o suficiente, que não vai existir mais outra pessoa, ninguém mais vai querer você. E colocando sempre os efeitos. Você faz tal coisa, você não limpa a casa direito, você não é uma boa mãe, ninguém vai te querer. Você já tem tantos filhos, Você não cozinha bem. você não cozinha bem, e deprecia essa pessoa a ponto dela imaginar, não, é verdade, eu realmente sou uma péssima pessoa. Só você vai me aceitar assim, né? E quando isso não é verdade, é a forma de se aprisionar essa E pessoa. ainda que fosse uma verdade, se a pessoa não cozinha bem, ela pode aprimorar os talentos. Não existe nem algo tão difícil assim que não possa ser aprimorado, Sim. que você não possa aprender, que você não possa mudar. Então, um dos sinais de que se a pessoa ela não está feliz, se ela tem sofrido isso, então já é sinais suficiente para ela abandonar esse relacionamento. E aí o abandono, Felipe, é um fator importante. Muitas vezes essa pessoa não se vê conseguindo deixar nada, né? Com a sensação de abandonar a outra parte. Até como se ela precisasse ali exercer a função de cuidar do outro, né? E essa pessoa não tem a função de cuidadora. Você é esposo, você é filho, você é mãe, e não tem a função de gerenciar a vida de outra pessoa. Né? E isso muitas vezes aprisiona ainda mais a pessoa na relação, né? Seja na relação de trabalho, seja na relação com os pais, com líderes, com marido, com mulher, com os filhos, né? Então é muito importante pensar que isso não é um abandono, não é uma falha, que você não está errando, né? Pelo contrário, você está buscando acertar nas suas escolhas. Às vezes você está ajudando até o outro também, né? Que vai refletir, às vezes se ama de verdade, vai sentir a falta, vai repensar. E, Felipe, esse é um outro ponto. Esse repensar. Muitas vezes tem uma ameaça de abandono, né? Então, a vítima é colocada, eu vou te abandonar, eu vou te deixar se você fizer determinada coisa. E por medo, a pessoa vai recuando, recuando. E quando a pessoa se coloca, eu realmente não quero mais essa relação, eu vou sair. A ameaça, muitas vezes, contra a vida da pessoa. Né? Então, por medo de morrer, a pessoa fica ali na relação. Medo de que aconteça alguma coisa aos filhos, muitas vezes. Que é ainda mais drástico, uma mãe pensando no seu filho e que alguma coisa possa acontecer a ele. Ela se mantém novamente na relação. Por isso a importância de buscar ajuda, de ter alguém de confiança para... Uma rede de apoio, né? É essencial para que essa pessoa consiga sair dessa situação. E não se fechar para a possibilidade de ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Por que essa pessoa que chegou há tão pouco tempo é a única que quer o seu bem? Por que todo mundo que já te conhece, que sinaliza, olha, tem alguma coisa errada, você não está dando credibilidade, como se nada mais importasse, só aquela pessoa é o que importa, como se você deixasse de existir se não fosse com essa relação, né? Então,
se atente ao que as pessoas dizem ao seu redor. Entendendo que há pessoas que você possa confiar, né? Não é qualquer palpite que entra numa relação, mas que há sim situações em que as pessoas estão constantemente alertando e a pessoa está ignorando, até chegar um momento em que não é mais possível ignorar aquilo ali tudo. É nessa em briga de marido e mulher não se mete a colher que muita gente morreu, né? Que Há muita... muito feminicídio exatamente por isso, né? Porque ninguém está disposto a interferir nisso, nessas relações, né? E o interferir, muitas vezes, quem está de fora realmente não consegue fazer nada. Mas é possível buscar um profissional que possa ajudar, orientar essa pessoa sobre o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber a sua situação real. Ela vai fantasiando, criando coisas aí na sua mente que não são reais sobre essa relação, essas idealizações, e vai se prendendo cada vez mais. E realmente é uma teia bem complicada, né? Isso vai virando uma bola de neve a ponto de chegar a um crime, né? Algo tão grave que, por às vezes, no começo, não dá nada não, foi só dessa vez, tá tranquilo. Ele é assim mesmo, ele me ama, e acaba extrapolando. E talvez a gente precise repensar socialmente essas construções, Felipe, não só do lugar da mulher, mas da posição do homem, né? Dessa construção aí de abuso, de poder, de força, de autoridade que foi dada socialmente muitas vezes ao homem. Que o homem também precisa ser recolocado socialmente, né? Na sua função enquanto homem, enquanto provedor, enquanto pai, enquanto filho, né? E que ele também precisa repensar a sua postura ao escolher uma parceira, ao escolher uma profissão, né? De que esse extremo de autoridade não o torna mais homem ou menos homem. Né, que muitas vezes há essa construção machista, sim, de que para demonstrar poder, para demonstrar quem se é, precisa exercer força, domínio, controle sobre o outro. Precisa falar alto, precisa gritar, precisa impor. Uhum. E às vezes o diálogo, né, é a melhor opção a conversa, o diálogo. Porque se você perceber que num relacionamento você não é honesto, você tem que mentir para evitar um conflito, você Pisar em ovos, não posso ser eu mesmo, não posso tomar cuidado falar. que eu tenho que falar, a palavra, com quem eu conversei, com quem eu estive. Então, tendo que sempre omitir, sempre mentir, já é um sinal aí de que as coisas desandaram. Porque o diálogo é o essencial, mas muitas vezes não é ensinado para as pessoas que elas devem conversar. Não fale sobre os seus sentimentos, não chore na frente das pessoas, isso é fraqueza, né? Não busque ajuda, não fale com seus líderes, não fale com seus pais, não compartilhe sobre a sua vida. Isso faz com que a pessoa vai se isolando cada vez mais e realmente acreditando que ela está sozinha, né? Em todas as situações. E é necessário buscar muitas vezes sim uma rede de apoio, né? Identifique aí as suas dificuldades, aquilo que você está sentindo e busque um profissional. Isso é essencial para sair dessas relações tóxicas, né? Seja ela afetiva, seja ela relacionada ao trabalho, em relação com os seus pais, é preciso sim se fortalecer antes de sair de uma relação abusiva. Sim. Então, o importante é você diagnosticar, você saber se você está sendo o abusador, se você está sendo a vítima ali na história, se atentando a esses inúmeros sinais. Sim, né? Percebendo que você não precisa se sujeitar a situações de abuso, né? E a vítima, né, aí sendo colocada, é importante a gente pensar que muitas vezes ela é colocada como culpada na situação, né? E essa culpa faz com que ela não busque ajuda, né? Então, é importante entender qual é a sua responsabilidade nessas escolhas. Nós somos, sim, seres de escolhas, né? E muitas vezes a gente pensa de forma irracional, inconscientemente agimos e não vemos as nossas escolhas. Vamos agindo e sendo levado aí a situações até de risco, né? Risco de vida. E estar em uma relação abusiva em que há ameaças todos os dias de morte e a pessoa não se vê saindo dessa relação. Nossa, é complicado. Então, a dica aí é procurar uma rede de apoio, uma ajuda. E vamos pensar numa rede de apoio, que uma rede de apoio não é única e exclusivamente psicológica. É espiritual, quando essa pessoa tem uma espiritualidade, é familiar, é social,
é com o uso de medicações quando necessário, sim, né? Não é sinal de loucura procurar um psiquiatra ou um psicólogo. É essencial buscar ajuda quando você não consegue sair de uma situação de conflito, de dor. E aí vamos imaginar que essa dor aí emocional é tão grande, tão forte, que vai causar um Afeta o prejuízo organismo. físico, né? E aí por que o prejuízo físico é mais visto do que quando você tem uma dificuldade emocional? Né? Então é importante cuidar assim e alicerçar as emoções para que você consiga sair de uma relação tóxica. Maravilha. Vamos falar agora sobre finanças. Ali, mais para um âmbito familiar, seja casados ou família, pais e filhos, em relação a finanças. Tem ali aquela. Quando você é casado, você tem as dívidas de casa, as contas para pagar, e geralmente são divididas entre o casal. Uhum. E o abusador, às vezes, ele não justifica ali os seus gastos. Ele gasta à vontade, aí o outro tem que sempre pôr tudo dentro de casa e vai ali, gasta, não justifica. Isso pode ser um sinal de um relacionamento Sim, tóxico? e aí vamos pensar, né, num abusador que tem livre demanda aí de gastos, pode comprar tudo que ele quiser, e a outra parte só investe ali na casa, nos filhos, e não tem nem condições de investir em si mesmo, na própria autoestima, no próprio autocuidado, que é exatamente a função, né, de você não pode ser cuidada, você não pode ser vista. Para que você está se arrumando Você já é tanto? casada? Né? Não se cuide, o seu dinheiro é nosso, né? Quando na verdade nem sempre é o que acontece, né? E aí por não ter uma liberdade financeira, muitas vezes mais uma vez a pessoa acaba se mantendo nessas relações. E quando a pessoa ela coloca sempre a necessidade do outro em primeiro lugar e deixa de lado a sua própria necessidade. Para agradar, para não virar conflito. Vamos passar o Natal na casa dos meus pais. Mas no Natal passado já foi na casa dos pais do outro, e não, por que não pode ser nos meus dessa vez? Até pela questão de não conseguir dar não, né, a essa pessoa, limite. E aí, quando tenta dar um limite, a pessoa é colocada como egoísta. Você só pensa em você mesmo. Né? Mas nós precisamos ser um tanto egoísta, sim. Né? E isso é o que nos faz repensar quem somos. Né? Por que eu não posso existir? Por que só você está existindo nessa relação? Por que só sua vontade é o que importa? Onde está você nessa relação? A ponto da pessoa se dissolver, não ser ela mesma. Eu sou aquilo que você deseja. E você, aonde se perdeu nessa história toda? Uau. O abusador ele tem então essa estigma, essa necessidade de afastar da vítima os seus amigos, aquelas pessoas que estão alertando, que estão abrindo os olhos, porque ele sabe que o outro sempre vai enxergar, a família vai enxergar. Que mãe, que pai que não vai olhar o seu filho sofrendo algum tipo de abuso e não vai intervir, e não vai querer proteger, não vai querer alertar. Então ele tem o trabalho de afastar, repelir essas pessoas para deixar essa vítima completamente dependente dele. E essa vítima, muitas vezes, está tão fragilizada, já saiu de situações anteriores tão fragilizadas, se mantém numa relação, entra numa relação por carência, e aí acaba acreditando realmente nisso, nessa verdade construída aí pelo abusador de que ninguém se importa com ela. A mãe, o pai, os amigos só querem o mal dela, por isso que não querem que ela esteja num relacionamento. Então, só eu que quero o seu bem. Então, pensar em que tipo de verdade é essa que uma única pessoa quer o seu bem e ninguém mais pode te amar. Né? Como que é possível apenas uma pessoa te amar? Então, aí, qual a dica que você tem para dar para a pessoa que hoje ela está sofrendo esse tipo de abuso? Que a primeira decisão é buscar o apoio, a primeira decisão é analisar, aguentar um tempo ali, perceber para ter propriedade no que ela vai falar, no que ela vai expor, para ela tomar uma decisão certa. A decisão certa é sempre sair fora? Ou tem ainda um certo nível, um certo ponto onde ainda dá para resolver, onde ainda dá para tentar? A resolução, né? Vamos pensar numa resolução de um conflito em que há duas partes. É preciso de um acordo. É preciso que o outro queira esse acordo e queira trabalhar ali em conjunto. Terapia familiar, terapia de casal, por exemplo. Mas se as partes não tiverem um acordo, não tem problema nenhum. Não há, né, como se manter nisso. E por que esperar o abuso continuar? Né? Por que
ir até o seu limite, até muitas vezes ultrapassar o seu limite. Então perceba aí essas sutilezas e aquilo que talvez nem esteja mais sutil nessa É relação. porque às vezes o relacionamento ele já foi tão longe que às vezes não tem mais diálogo. Às vezes o silêncio, você prefere ter paz através do silêncio do que tentar dialogar e entrar em um acordo que você sabe que não vai resolver, que você sabe que só vai ser um conflito que vai ficar ali dando voltas e vai parar no mesmo lugar. E aí, qual é o tipo de relação que se constrói dentro de um silêncio? Onde você não pode nem dizer porque vira um campo de batalha, né? Isso também já não é um alerta de que essa relação já não está, talvez, nem existindo mais, está ali sendo mantida ah, simplesmente, talvez, pelo abuso, pela sensação de domínio e pela sensação de que eu tenho alguém, eu tenho um outro aqui, não estou sozinho, quando já se está sozinho na relação, né? Então, busque ajuda, não fique vivenciando sozinho e sofrendo toda essa angústia que esse processo aí de relação abusiva causa, assim, muita angústia, né? Não se permita viver até o limite disso, né? Busque alguém para te apoiar nessa situação. Cauane é aquela pessoa que ela sofreu um relacionamento abusivo, ela conseguiu se livrar da pessoa, mas ela não se livrou das bagagens. Ela ainda continuou trazendo, ela tem ainda medo de se envolver com alguém. Ela acha que se ela for se envolver com outra pessoa vai ser a mesma coisa. Ela vai sofrer os mesmos tipos de abuso que ela sofreu antes. Como que ela lida com isso? Como ela se livra dessas bagagens? Vamos pensar em um excesso de bagagem, né? Aonde você deseja chegar com tanta bagagem? Para onde você está indo? Qual o sentido desse percurso? Né? E o que você precisa carregar na sua bagagem? E o que você aprendeu carregando todo esse fardo da sua história? Você precisa ainda dele? Você precisa ainda se relacionar com o mesmo padrão, com o mesmo perfil de pessoas? Aquele famoso dedo podre? Que não é dedo podre, são escolhas, e muitas vezes são escolhas inconscientes, de buscar um padrão ali de coisas que você ainda não entendeu para sua própria história. Então, é preciso ressignificar toda essa história, toda essa bagagem. O que eu quero ainda na minha história? O que eu não preciso mais dessa bagagem toda que eu carreguei, né? E o que ela te ensinou também, né? Porque uma história não é para ser deletada. Ela foi significativa, ela faz parte de você, não tem como a gente esquecer, a não ser que a pessoa tenha uma amnésia, caso contrário, vai estar ali. Você vai ter que aprender a lidar com essa dor, com esse sofrimento e ressignificar tudo isso, né? Uma resiliência realmente de entender o que foi e o que você quer agora para sua história, né? E aí, realmente fazer escolhas pautadas numa decisão racional, muitas vezes, não só emotiva, de o que eu quero para alguém, né? Eu sempre penso numa questão da gente quando a gente busca uma vaga de emprego, a gente não precisa de um currículo? A gente não seleciona a melhor vaga? Nós não pensamos nos requisitos da empresa e nos nossos próprios requisitos? Porque ao entrar dentro de uma relação, nós não observamos a pessoa, nós não analisamos as características, o perfil da pessoa e simplesmente entramos de cabeça, né? Mergulhamos ali fundo naquela relação sem saber se tem profundidade, se é raso demais, se eu sei nadar, se eu não sei nadar, e acabamos nos machucando nessa construção. Às vezes o erro também é essa entrega rápido demais. Às vezes não se permite conhecer. Ah, não é porque eu fui ali tomar um açaí com a pessoa que eu estou namorando a pessoa. Às vezes você tem que se permitir conhecer. O diálogo ele é muito importante. O namoro ele é um ato de conhecimento da pessoa. Ele é um preparativo ali para o casamento, né? E que todo excesso aí, Felipe, esconde uma falta, né? O que tá tão excessivo aí na sua história, o que faltou, a ponto de você estar tendo que buscar com tanta intensidade isso numa nova relação, em uma possibilidade de reconstrução numa relação, né? E muitas vezes as pessoas entram não só por carência numa relação, mas por fuga. Eu quero sair da casa dos meus pais, então agora eu vou começar a namorar. Vou namorar e já vou casar, né? E essas fugas levam a pontos cegos, a não entrar realmente em uma coisa que eu sei aonde eu estou pisando. Eu não estou pisando em areia movediça. Eu não vou afundar, né? E aí, por não conhecer o solo, se afunda na relação. Usa o relacionamento como uma fuga, né? Uhum. É complicado mesmo. Vamos falar agora sobre o assunto polêmico. Hipnoterapia funciona? O que é?
de onde veio, para onde vai. Então, Felipe, hipnoterapia, né? A hipnose era um método, sim, usado aí pela psicanálise, né? Lá no início foi um método utilizado, mas ele foi abandonado por não ser uma técnica que passível de todas as pessoas usarem. Então, vamos empregar e estudar um método que todas as pessoas podem utilizar. E a hipnose não era esse método. A pessoa, para usar, para ser aí entrar em estado hipnótico, ela precisava ser sugestionável, né, ser uma pessoa influenciável. E aí percebemos que não era essa a realidade, nem todas as pessoas eram passíveis desse tratamento. Então foi por isso que foi abandonado aí pela psicanálise. Não é mais um método usado nessa construção, né? E o que foi percebido era que as pessoas que estavam ali em busca de um tratamento por doenças nervosas, elas lembravam de todo o conteúdo sem precisar de um estado hipnótico, simplesmente em falar sobre os seus traumas. Então, hoje o que nós temos? A possibilidade de tratar pela fala, cura pela fala, né? O nosso discurso, o nosso inconsciente, ele é estruturado enquanto uma linguagem. Então, nós precisamos exatamente disso, falar sobre os nossos conflitos e não simplesmente esconder eles em algum lugar, porque eu acho que se eu não falar, eu não vou sentir. Sente. Tudo isso que nós não colocamos em palavras se torna um sintoma. Aí vira uma ansiedade, vira uma depressão e aí desanda tudo. E aí vira uma bola de Vira uma neve. bola de neve. E aí é não só uma das buscas essenciais e necessárias lá no consultório, né? De ansiedade, depressão, relacionamentos. Exatamente por muitas vezes nós não nos atentarmos para os sinais que o nosso corpo dá. O nosso corpo dá sinal. Se a gente não se atentar, a gente vai passando o sinal vermelho e uma hora a gente colide. A imunidade responde, às O vezes corpo queda todo. de cabelo, uma mancha, gente, é muito sério essa questão sentimental, Sim. como afeta um todo, né? Porque não é uma separação. Nós não podemos pensar no corpo separado, somente ou só corpo. Há uma influência direta disso, né? Da nossa mente influenciando o nosso corpo, do nosso corpo refletindo também na nossa mente. Então, nós precisamos estar sempre amparados por um todo e não em partes. Eu fiz um podcast com a Bruna e o Eduardo, no especial do Dia dos Namorados, e eles falaram algo muito interessante, que ambos pontuaram características que eles queriam que o seu parceiro tivessem, e escreveram até, e eles encontraram um no outro, noivaram, vão casar agora em outubro. Então é muito importante a pessoa ela impor essas características, essas decisões, esses limites, e entender que ela está entrando num relacionamento não é para ser feliz, ela tem que ser feliz agora, quando ela está sozinha. E ela está entrando num relacionamento com uma pessoa real, né? Entrar num relacionamento idealizando uma perfeição que não existe, como se a pessoa fosse ali quase que um boneco em que você coloca todas as suas expectativas e ele vai responder. É um robô. Não é assim. É uma relação real e ela não vai ser como você imagina. Por mais que a gente possa fantasiar todas as possibilidades, não é. É que a gente fala assim de briga vai ter. Discussões vai ter. Porém, ambos têm que ter voz. Não se anular na relação para que o outro consiga existir, né? Então, deixar com que o outro fale mais porque ele tem razão, né? E aonde está os seus sentimentos, os seus desejos, aonde você está colocando para que o outro exista? Maravilha. Então é isso, gente. Sejam felizes consigo mesmo. O relacionamento é essa troca, né? Você não entra num relacionamento para ser feliz. Você entra num relacionamento para fazer o outro feliz e tem que ser recíproco. Consequentemente, você acaba se tornando feliz, né? Mas a possibilidade de estar unicamente feliz dentro de uma relação é uma fantasia. E agora, numa situação complicada, como que um filho lida com os pais tóxicos? Não que seja mais difícil, Felipe, mas muitas vezes aí por ser, por exemplo, de menor. Porque o vínculo familiar de sangue, às vezes ali é empregado de que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe tá acabando com a sua vida. Mas aí é que tem uma grande construção social, muitas vezes até religiosa, que dar limites aos pais, dizer não, eu não posso ser essa pessoa que você está imaginando que eu seja, é desonrar, é ser desrespeitoso. E aí você deixa de existir para manter esse respeito idealizado, né? E que não é falta de respeito você dizer, pai, eu não posso ser essa pessoa. Eu não gostaria de ser essa pessoa, né?
e você deixa de se aceitar para que você seja aceito pelo outro, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa necessidade de construir o desejo de um filho, que o seu filho não precisa ser aquilo que você não pôde ser, né? Querer que o filho supra todas as expectativas e todos os sonhos que eu não, que esse pai e que essa mãe não conseguiu construir, então você vai ser. Já teve situações onde a pessoa chegou em mim ali na igreja mesmo e disse assim: eu estou parando de vir à igreja, não virei mais à igreja, para honrar os meus pais. Eu falei: como assim? É que os meus pais foram de tal religião a vida toda e eu estar vindo para cá, me tornando um cristão, para mim eu estou desonrando eles. Meu pai chegou a dizer a mim que se eu viesse para cá, ele nunca mais olharia na minha cara. E é uma quebra de expectativa alheia, né? E muitas vezes quebrar a expectativa dos pais é muito doloroso, porque são os nossos primeiros laços afetivos, né? E isso vai construindo quem nós somos também. Mas é importante entender que você não deixará de ser amada. Por mais que essa pessoa inicialmente diga, né, não quero mais te ver, que isso vai ser reconstruído, né? E você vai esperar para ser quem você deseja ser. Quando? Quando eles estiverem ausentes? Então, agora sim eu posso viver a minha vida. E que, infelizmente, é o que muitas vezes acontece. Pessoas aí mais velhas, de 40, muitas vezes 50, 60 anos, reconstruindo a sua vida porque não puderam ser o que gostariam, exatamente por conta dessa referência aí materna e paterna. Né? Então, é importante se desvencilhar disso e ser quem você realmente é. Vive uma pessoa, uma frustração, uma vida frustrada e no 45 do segundo tempo tenta reparar o erro, né? Sim. Cauana, estamos aqui chegando já para o final desse bate-papo que está muito bom. Gostaria de ter outras conversas sobre outros assuntos com você em breve aí. Mandem os temas. É Vamos, verdade, vamos... pessoal. Manda aí nos comentários aí no YouTube, ou você que está pela TV, corre lá no YouTube, comenta ali algum tema, algum assunto que vocês gostariam que seja discutido aqui. Uhum. Uma opinião psicológica, Cauana é uma psicóloga cristã. Então, é legal a gente abrir, ser útil, né, na vida das pessoas, alertando um tema ainda que é tão sério quanto esse tema, que é o relacionamento abusivo, que está presente em tantos lugares. E a igreja não é diferente, existem relacionamentos abusivos dentro das Sim. igrejas. Então, Precisa ter um tratamento social sobre essas relações abusivas, seja no lugar que for, na igreja, fora dela, no âmbito familiar, profissional. As relações abusivas precisam ser vistas. E honrar não significa dizer sim para tudo, né? Você tem que por limites. Colocar honra ao outro é também se desonrar. Uau. Então, Cauana, deixa aí os seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato contigo, estiver precisando de uma ajuda emocional aí. Pode falar o seu telefone. Vou deixar meu contato para vocês. Vocês podem enviar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo contato 449-8439-7673, ou pelas redes sociais, no Instagram, Cauana Fregonese, psicóloga Cauana Fregonese. Entre em contato, busque ajuda, seja comigo, com um outro profissional que você já tenha confiança, que alguém te indique. O importante é busque ajuda. Uau. Cauana, muito obrigado. Deus Felipe, abençoe. um prazer estar aqui, que a gente possa construir aí possibilidades dessas trocas sempre. Maravilha. E, mais uma vez, meu convite que vocês mandam os temas que vocês achem relevante, que vocês gostariam de saber mais sobre, que vocês têm dúvidas, e estaremos aqui. Na próxima semana aí teremos outra psicóloga aqui conosco, e eu amo essa profissão, eu acho que você puder ajudar o outro, orientar, salvar vidas, porque a psicologia salva vidas. Sim. É muito bacana. Muito obrigado mesmo e espero a gente trocar essa ideia aí mais vezes. Até mais, Felipe. Gente, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se você ficou aqui é porque você achou a conversa e o conteúdo relevante. Então vai lá, dá um apoio, copia esse link, manda no grupo da família, manda até mesmo para alerta, um cuidado, às vezes você tem um parente tóxico, uma tia tóxica que chega ali no almoço de Natal, né? E as namoradinhas, invadindo, cuidando da sua vida, se intrometendo. E a faculdade, às vezes você nem tá estudando, a tia já vem perguntando. Sim. Calma, cada um tem o seu tempo, né, de florescer aí. Então,
copia o link, vai lá dar um joinha para fortalecer aí o canal. Deus abençoe a todos. Desde já gostaria de agradecer ao Michel Hoffman pela confiança, de me confiar e estar aqui comandando o programa na ausência dele. Agradecer ao apóstolo Celso Santos, a pastora Rosa e a pastora Jess também por ceder aqui o estúdio e o espaço para a gente. E eu conto com vocês no próximo sábado novamente, todos os sábados às 23 horas. Temos o ATM Night Show Podcast aí na TV 10 e também no canal do YouTube do Atmosfera Jovem. Deus abençoe a todos e eu estou contando com vocês também no culto dos jovens todos os sábados aqui na Avenida Mauá, 1008, em Maringá. Gente, Deus abençoe e até mais.